Olá! Nesta aula eu vou falar um pouco sobre o Spark. Quem tiver interesse também de acessar, esse link está embaixo da aula, tá? Para você olhar depois. E eu vou fazer uma comparação aqui com ele e também com os drones que a gente já apresentou, que foi o Mavic 2 Pro e o Phantom 4 Pro ou Advanced. Então aqui já pela visualização a gente já vê que é um drone um pouquinho menos robusto do que os dois anteriores apresentados. E aqui vamos analisar as mesmas especificações, tá, relacionadas para a gente saber se é um drone voltado para mapeamento, se tem como utilizar ou não. Então a primeira coisa que eu sempre falo é você observar, tá, procura, pesquise se tem algum aplicativo de voo compatível com esse drone. Então o Spark ele tem um aplicativo de voo que é compatível, que a gente consegue fazer planejamento de voo, então a gente já analisa aqui as especificações. A primeira que a gente pode ver aqui, olha só, tempo máximo de voo, tá, por bateria. Então aqui a gente tem 16 minutos, aqui ele tá falando, ó, que é sem vento, tá, uma velocidade constante aqui de 20 km por hora, então, digamos, um tempo ideal, tá, para você fazer um voo no máximo 16 minutos. E esse daqui é um tempo bem menor do que comparado com o Phantom 4 e também com o Mavic 2 Pro. Então aqui o tempo de voo dele é menor, tá, então por aqui a gente já vê que a gente recomendaria utilizar esse drone para áreas menores, tá bom? Porque senão você teria que utilizar muita bateria aqui para estar conseguindo recobrir uma área que você conseguiria fazer com o Phantom 4 Advanced ou Pro e também com o Mavic 2 Pro. Vamos ver o próximo item. Outro item que a gente também analisa é a questão de quanto que o drone ele vai aguentar a resistência ao vento. Então eu vou até colocar aqui para ver se a gente encontra de forma mais fácil. Olha aqui, quais as velocidades de vento que o Spark pode resistir. Então aqui a gente tem de 20 a 28 km por hora. Então fazendo a conversão para metros por segundo, ó, de 20 a 28 km por hora, então de 20 seria 5, mais ou menos 5 metros por segundo, a 7 metros por segundo. Então ele aguentaria ali de 5 a 7 metros por segundo, tá? Isso daqui é uma diferença grande quando você pega, por exemplo, o Mavic 2 Pro, que aguenta ali de 29 a 38 km por hora em relação ao vento. E lembrando que isso daqui é importante porque o vento, ele traz um efeito, tá, negativo para nossas imagens, que é a questão do arrastamento, que é quando a imagem parece borrada. Então, quanto mais resistente ao vento o drone for, melhor. Mas é claro que ele possui uma capacidade menor aqui de resistência, porque ele também é um drone menor, tá, em relação aos outros. Vocês vão acabar vendo depois nas comparações. Então a gente analisou aqui a questão do tempo de bateria, a relação do vento. A gente precisa agora analisar a câmera, tá? Vamos ver aqui se ele fala alguma coisa em relação qual que é a distância focal da câmera para a gente fazer análise. Então aqui em relação à câmera, ele fala aqui sobre o sensor, tá? O alcance do ISO, tamanho da imagem, resolução, mas em relação a esse drone aqui, na especificação do site da DJI, ele não fala a distância focal. Então eu baixei uma imagem de amostra do Spark para mostrar. Abrindo aqui o software da Agisoft Metashape, que a gente vai utilizar para fazer processamento, vou vir aqui em ferramentas, calibração da câmera, só para a gente analisar aqui qual que é a distância focal, tá? Eu abri a imagem aqui no software e olha só, a gente tem a distância focal de 4,49 milímetros, tá? Então é uma distância focal considerada pequena em relação ao Phantom 4 Pro Advanced, que é 8,8 milímetros, e em relação ao Mavic 2 Pro, que é 10,26 milímetros, tá? Então, aonde que isso daqui vai impactar? Principalmente na questão da produtividade e também na questão da geração dos nossos produtos, tá bom? Então a gente recomenda o Spark para quem for trabalhar com áreas pequenas, tá? Bem pequenas por causa aqui das configurações desse equipamento. Então agora eu vou apresentar para você o Spark em si e as peças dele. Eu vou apresentar o Spark para você então repare que ele também é bem compacto, parecendo aqui, né, comparando com o Phantom. Então vou abrir aqui a bolsinha, ela é bem fácil para transporte, tá? Para levar em aeroporto, viagem, bem mais simples. E olha só o que vai vir aqui. A gente vai ter o drone, que ele já tá aqui, já tem o corpo central, tá? Parecido aqui, ó, tem o corpo central. A diferença dele aqui com os outros que a gente está apresentando é que as hélices elas já estão fixas, olha só, elas só são dobráveis, né? Parecendo aqui com o Mavic 2 Pro. Então as hélices são fixas aqui, ó, elas não saem, tá? O que mais aqui que a gente tem? Temos os sensores, ó, anti-colisão, temos embaixo aqui, no caso aqui que ajuda a pousar. Temos aqui também na frente. E a bateria dele, ó, é bem simples, tá? Aqui atrás é onde a gente encaixa, então se eu der um cliquezinho aqui, a gente consegue ver qual que é a porcentagem de bateria. Para tirar e colocar
é só apertar esses dois botões aqui da lateral, tá? E para encaixar, ó, mesma coisa. Então ele é bem simples aqui, tá? De mexer. Repare que o gimbal, ele não vem com nenhuma proteção, ó. O gimbal dele fica aqui soltinho, tá? Então isso daqui a gente tem que tomar bastante cuidado. E aqui ele não tem mais nenhuma parte dobrável. Basicamente, esse daqui é o Spark, tá bom? Vou colocar aqui e vou apresentar aqui o controle. Então o controle ele é bem parecido também com o Mavic 2 Pro, só que qual que é a diferença, ó? Tá? Aqui a gente abre aqui para colocar o celular ou o que você estiver utilizando. Ele não tem aquela telinha que a gente viu, que ele indica ali, faz algumas indicações, tá? Então aqui o que a gente vai ter? Os botões aqui são bem parecidos, ó, a gente tem aqui o botão do Home Point, a gente tem um botão aqui que dá para pausar algum tipo de missão, se você quiser, tá? Aqui a gente consegue mudar o modo de voo, então aqui a gente consegue colocar no modo Sport, tá? Então aqui, como eu falei, para mapeamento a gente sempre vai utilizar o drone no modo P, tá bom? Aqui a gente tem um botão programável, tanto quanto este aqui. Aqui a gente consegue tirar fotos, filmar e aqui a gente consegue mexer aqui o gimbal, tá? Aqui tem a entrada para você conectar o celular, tá? Ou o tablet que você estiver utilizando aqui no controle. Então, basicamente, o controle ele é bem parecido com o Mavic 2 Pro, só que a diferença também, ó, é que esses stickers aqui, eles já vêm presos, tá? Eles não desencaixam. Então, é como se o Mavic 2 Pro ele fosse, digamos assim, uma melhoria em relação à compactação desse drone, tá? Só em relação ao que já tem. Então, para ligar o controle é bem simples, tá? Ó, o botão de ligar tá aqui, então eu vou apertar uma vez e segurar a outra. Fez o barulho é porque ligou, ó. Aqui a gente consegue ver, tá, a questão da bateria. E aqui ele tá vermelho porque não tá tendo conexão aqui com o drone. Então repare que quando eu ligar, ó, para eu ligar ele também é bem simples. É só eu apertar aqui atrás, uma vez, e segurar a outra. Então pronto, ó, a gente repara que depois de um tempinho ele fez a conexão aqui e aí ele fica verde, tá? É só para falar que ele tá tendo a conexão aqui com o drone. O que eu indico para você toda vez antes de adquirir o drone? Sempre pesquise quais que são os aplicativos de planejamento de voo que você consegue fazer com aquele drone em específico, tá? O Spark, ele não é muito popular aqui nos aplicativos de voo, mas tem um que vocês vão ver que você consegue fazer o plano de voo com esse drone, tá? Por que é importante a gente ter um aplicativo de voo? Porque senão a gente não consegue utilizar para mapeamento, tá? Então isso é bem importante. Então o que mais que vem aqui no kit? A gente tem a bateria para carregar aqui, tá? O controle. E o que a gente vai fazer para carregar as baterias em si? Então, ó, aqui ele vem um compartimento para a gente carregar as 3 baterias, tá? A bateria você vai basicamente encaixar aqui. Depois, essa parte é só você encaixar, tá? E essa parte aqui você encaixa nessa parte da bateria mesmo, tá bom? E é só você levar a tomada depois para carregar. Então, basicamente, esse drone é isso, tá? A apresentação dele. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do Spark, tá? Só para trazer ele aqui para campo. Então aqui a montagem basicamente foi o que a gente fez lá no escritório para mostrar. Eu vou ligar ele. Vou ligar o controle. Esperar a luzinha ficar verde, tá? Como a gente não tá aqui com nenhum celular, nenhum controle aqui pra gente ter a visualização do que tá acontecendo na câmera, é só para mostrar aqui alguns comandos. Então esperar aqui conectar. Ó, ficou verde. Como que faz para ligar as hélices, tá? Para ligar as hélices, basta a gente cruzar aqui para baixo, ó. Ele já liga, tá? Para subir, eu vou subir aqui, ó. Esses comandos aqui, ó, ele vira, tá? E para eu ir para um lado e para o outro, ou para frente e para trás, é esse daqui, ó. Vou para um lado, vou para o outro, para trás, para frente, tá? Então aqui, ó, o que é importante? Sempre virar o drone de costas para você, por causa que aí os controles, os comandos, eles realmente vão ficar certos, ó. Aqui ele vai para a esquerda e aqui ele vai para a direita, tá?
Se você deixa ele virado para frente para você, a câmera, ele vai obedecer os comandos inversos, ó. Aqui eu tô apertando para ir para a esquerda, ele tá indo para a direita e vice-versa, tá? E como que faz para pousar, ó? Eu vou apertar aqui para baixo, ó, pousando. Ele tá identificando o chão, ó, ele apitou. Vou ficar pressionando para baixo, pronto, desligou, tá? É bem simples aqui, só para mostrar para você. Caso eu estivesse fazendo um planejamento de voo e apertasse esse botão Home, ele ia pegar a coordenada desse ponto aqui que a gente estava, tá? E ele iria voltar para cá. Então aqui eu vou agora desligar ali. Repare que a gente estava no modo aqui, ó, sem ser o Sport, tá? Por isso que ele estava bem controlado aqui. Então se eu quisesse fazer no modo Sport, mas eu só indico para quem sabe realmente pilotar, tá? Então eu vou desligar aqui o equipamento e basicamente essa é a parte de campo, tá? Como que ele funciona um pouquinho. Então eu desejo boa aula para você e até as próximas aulas.